que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, aqui estamos falando hoje em nosso programa com o Dr. Odilon Fernandes a respeito de senso de responsabilidade que o médium deve ter, seja qual for a sua faculdade mediúnica, e procurando destacar o que o Dr. Odilon nos diz, que a mediunidade para o médium equivale ou deve equivaler a uma iniciação espiritual. O mundo da mediunidade, ele é muito rico, é um universo, é um verdadeiro universo que se abre na cabeça do médium. E esse universo, quanto mais o médium estuda e medita, quanto mais ele se dedica, esse universo ele vai se expandindo. As suas percepções elas vão se ampliando e, consequentemente, ele vai se tornando um intérprete mais fiel. O Dr. Odilon Fernandes nos diz aqui em determinado parágrafo: o médium não deve comparecer à tarefa mediúnica crendo-se simplesmente um instrumento ou um aparelho que se liga e se desliga. É interessante isso, porque o médium acha que é isso, né? Ele vai à sessão, é um instrumento que chega lá, liga na hora de funcionar, parou de funcionar, desliga, acabou. O médium é médium, ou pelo menos o deve ser em tempo integral. Sem significar que ele deve estar sempre em transe, como ele diz aqui, deve ser médium no cotidiano, no seguinte sentido: não que ele deverá viver a sua vida em estado de transe. Não estamos nos referindo a isso, mas ele não deve perder em momento algum a sua vinculação com o mundo espiritual, em termos de meditação, de reflexão. Quer dizer, onde e como estiver, deve estar pensando em sua condição de intérprete da espiritualidade. Ele deve estar sempre conectado. Talvez muitas pessoas não entendam isto, não é? Mas vejamos bem, o homem comum, o homem que tem muitos afazeres materiais, ele vive conectado constantemente nos seus negócios. Conectado na vida material. Por que nós não podemos, como dizia Chico Xavier, criar um espaço dentro da cabeça? Criar um espaço dentro da cabeça para vivermos em conexão com o mundo espiritual. Chico dizia isto numa carta que ele nos escreveu, ele dizendo o seguinte: olha, nós podemos abrir uma clareira dentro da floresta de nossos pensamentos, dessa floresta densa, sombria, não é? Uma mata fechada. Nós podemos abrir uma pequena clareira que permita ali a penetração do raio solar, não é? E que nos mantenha aquele espaço, preservar dentro da nossa cabeça esse espaço para que nós estejamos sempre conectados com o mundo espiritual. E não ficarmos vivendo apenas na horizontalidade da vida, não é? Mas verticalizarmos o pensamento. Muitos médiuns, às vezes, as suas faculdades mediúnicas não crescem um pouco mais justamente por isso. Ele se acha um aparelho que no dia da reunião vai lá, liga. Terminou a reunião, desliga. Pronto, acabou. Não,
mediunidade é um estado de espírito, como nos diz o Dr. Odilon Fernandes. Ser médium é um estado de espírito. Olha o que ele nos diz aqui, que o médium necessita estar pensando na própria condição de receptor de pensamentos, de ideias, de emoções, de sentimentos que haverão de se traduzir através de seus próprios recursos, de sua palavra e principalmente de sua conduta. Com a sensibilidade dilatada, com a percepção ampliada, o médium tem, consequentemente, a sua inteligência aguçada. O exercício da mediunidade mexe com a nossa cabeça, com os nossos neurônios. Ele promove um aumento das sinapses, de nossas sinapses, das ligações neuronais. É por isso que o Dr. Odilon diz aqui que a experiência mediúnica ela é única para o médium e deve equivaler a um curso de iniciação espiritual. É aquele aprendizado na prática, é um aprendizado prático sobre o mundo espiritual. Porque, interessante, no momento do transe, ocorrem dois tipos de diálogos normalmente. No momento do transe, aquele diálogo em que o espírito, através do médium, está efetuando com os presentes a reunião, e aquele diálogo silencioso que o espírito, a nível de inconsciente, está mantendo com o inconsciente do médium. Tem um diálogo de consciente a consciente, mas também existe um diálogo paralelo, riquíssimo, de inconsciente a inconsciente. E eu posso, nesse sentido, citar a mim mesmo como médium, não é? Citar a mim mesmo como exemplo. Por exemplo, quando os espíritos estão se comunicando por nosso intermédio, seja lá irmão José, Dr. Odilon, Dr. Inácio, Paulino Garcia, Domingas, Formiga, seja qual for o espírito que esteja comunicando, as percepções que eles trazem e permanecem conosco, essas percepções, elas vão muito além do que aquelas ideias que eles conseguem transportar para o papel ou através da palavra verbalizada. Muitas vezes, fazendo uma palestra, o Dr. Inácio nos joga um clichê, uma imagem, uma ideia, que aquilo é um filão de pensamentos. É um filão de ideias a ser explorado. Por isso que ser médium é efetuar um curso de iniciação espiritual e que nós devemos valorizar. Até lá, até o próximo programa. Muita paz.